Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Professor Giovanni aqui, espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início a nossos estudos na disciplina Física e para a nossa aula 1 hoje vamos começar a trabalhar com temperatura, equilíbrio térmico e lei zero da termodinâmica. Exceto a temperatura que é mais comum no nosso dia a dia, conceitos como equilíbrio térmico e lei zero da termodinâmica são novos para a gente, não é isso? Então, todos esses conceitos eles fazem parte, né, do estudo de uma das áreas da física, que é a termodinâmica. A termodinâmica, assim como a mecânica, o eletromagnetismo, são áreas da física, e dentro dessas áreas existem sub-áreas. No caso da termodinâmica aqui, uma dessas sub-áreas é a termologia, e a termologia que vai tratar sobre fenômenos como temperatura, equilíbrio térmico, lei zero da termodinâmica, entre outros. Então, para dar início, vamos começar definindo o que é termologia. Para definição física aqui do conceito, a termologia é a parte da física responsável pelo estudo científico dos fenômenos relacionados com o calor e com a temperatura. Então, fenômenos como equilíbrio térmico, transformações sofridas por gases, mudança de estados, são alguns desses fenômenos que vamos estar estudando ao longo do nosso estudo aqui da termologia. Bom, então vocês vão ver aqui que a explicação, né, vamos entender como que funciona o processo de vários fenômenos que a gente observa no dia a dia e outros que também a gente não observa, né? Então, fenômenos, por exemplo, como o gelo derreter e virar água, a água aquecer, ebulir e virar vapor, né? São fenômenos físicos que vamos entender a partir do estudo da termologia aqui, e esse processo. Bom, o segundo conceito importante que a gente vai aprender, claro que hoje a primeira aula é uma aula mais de introdução, então o objetivo hoje é aprender alguns conceitos aqui importantes para dar continuidade ao nosso estudo. Então é importante que prestem atenção nesses conceitos. O segundo conceito, na verdade, né, que é um dos conceitos mais importantes aqui do estudo, e a gente vai ter que usar esse conhecimento, esse contexto que eu vou falar aqui agora, durante todo o nosso processo de estudo. A gente vai ter que estar lembrando o que é a temperatura, então prestem muita atenção e tentem fixar essa parte. Bom, a temperatura ela está associada ao nível de agitação das partículas de um corpo, ou seja, a temperatura é a medida da agitação térmica das partículas que compõem um certo material. Bom, a gente sabe que todo o corpo é composto por partículas, não é isso? E aí, a temperatura ela vai estar associada à agitação dessas partículas, ou seja, ao movimento das partículas. E aí, quando a gente fala em movimento, a gente lembra da energia cinética, conteúdo que estudamos lá no primeiro ano, não é isso? Energia cinética é a energia relacionada ao movimento. Ou seja, quanto mais energia cinética a partícula tem, quanto mais agitação ela vai ter ali, quanto mais movimento, maior vai ser a sua temperatura. Então, essa temperatura ela está associada ao nível de agitação das partículas de um corpo. Eu vou colocar uma simulação aqui só para a gente entender um pouquinho do que eu estou falando. Bom, então tá aqui. Todo o corpo ele é composto por partículas, como eu falei, e essas partículas elas ficam colidindo umas com as outras ali no determinado espaço que elas estão localizadas. Aqui temos algumas partículas. Essas partículas elas estão a uma temperatura que temos um termômetro e está uma temperatura de 27 graus Celsius. E como eu falei, a temperatura a agitação dessas partículas, né, elas estão diretamente ligadas com a temperatura, ou seja, a temperatura ela é a medida da agitação dessas moléculas, dessas partículas, ou seja, quanto maior a temperatura, mais agitadas vão estar as partículas. E aí vamos aquecer essas partículas. Observe que a temperatura está aumentando no nosso termômetro, e aí vocês podem observar também que o movimento das partículas aumentou, porque se eu aumento a temperatura, estou fornecendo um tipo de energia, e aí essa energia está sendo transformada, né, convertida em energia cinética, e as partículas começam a se agitar mais. Se eu esfrio esse corpo aqui, ou seja, se a temperatura está diminuindo, percebe-se que o movimento das partículas também diminui. E aí entendemos que a temperatura está diretamente ligada ao nível de agitação das moléculas. Quanto maior, ela vai ser basicamente essa medida, né? Então, eu vou estar medindo o quanto que essas partículas estão agitadas. Se a temperatura está aumentando, significa que as partículas estão aumentando seu movimento. Se a temperatura está diminuindo,
as partículas estão diminuindo seu movimento. Lembrando que por mais baixa que a temperatura esteja, essas partículas vão estar sempre em movimento. E se esse movimento parar, né, que é algo fisicamente impossível de acontecer, mas teoricamente é possível, aí a gente vai chegar em um outro fenômeno que vamos ver mais à frente também. Mas no geral essas partículas estão sempre em movimento. Voltando para a nossa aula, agora que já entendemos um pouco do conceito de temperatura, e aí a temperatura ela é basicamente esse nível de agitação das partículas de um corpo, né? Uma definição assim mais prática, temperatura é o nível, a medida da agitação das moléculas de um corpo. Então, basicamente isso. E aí, se as moléculas se agitam mais, a temperatura aumenta, se as moléculas agitam menos, a temperatura diminui. Uma observação desse fenômeno no dia a dia, a gente pode observar que um dia frio, nosso corpo começa a tremer. E aí, esse processo do corpo tremer é justamente um mecanismo de defesa do nosso corpo. Porque se o corpo começa a tremer, as partículas começam a agitar mais, e se as partículas agitam, a temperatura aumenta. E aí a gente consegue aquecer um pouquinho o nosso corpo. Então, o mecanismo de defesa do corpo para um dia frio, por exemplo, ele ficar tremendo para tentar aumentar a temperatura interna do corpo e aí a gente se aquecer um pouquinho. É um dos mecanismos de defesa, né? E é uma dessas aplicações que a gente pode observar aqui no contexto da física e no dia a dia. Observamos que quanto maior a temperatura, mais agitadas essas moléculas vão estar e aí mais espaço elas vão precisar. Vamos pensar aqui com vocês na sala de aula, por exemplo, se vocês sentados, todo mundo consegue ficar nesse mesmo ambiente. Se vocês começarem a correr para um lado, para o outro, começa a colidir com os outros, o ambiente vai ficar pequeno, né? Vocês precisam de mais espaço, precisam ir para o corredor. A mesma coisa acontece com as moléculas. Então, observe que em um ambiente mais frio, com a temperatura mais baixa, as moléculas estão menos agitadas e elas conseguem ficar em um espaço menor. Em um ambiente com a temperatura mais elevada, o nível de agitação dessas moléculas aumenta e elas precisam de um espaço maior. E aí, isso também é consequência de um fenômeno que vamos ver mais à frente. Mas a ideia é basicamente essa. Se a temperatura está alta, significa que as moléculas elas estão afastadas um pouco uma das outras. As moléculas do corpo estão em constante movimento e constante vibração. A energia do movimento que elas possuem é chamada de energia térmica. Então, a gente viu lá, voltando um pouquinho na física que estudamos no ano passado, vimos que a energia ela não é criada nem destruída, né? Isso ela é apenas transformada de um tipo de energia para outro, de energia potencial para energia cinética potencial e assim por diante. A mesma coisa é aqui, para essas moléculas agitarem e adquirir essa energia cinética que eu citei anteriormente, teve que vir outro tipo de energia para transformar em energia cinética, e nesse caso aqui não foi a potencial. Essa energia que é convertida em energia cinética, ou seja, essa energia que faz a temperatura aumentar ou faz a temperatura diminuir, é chamada de energia térmica. Então, nossa energia térmica basicamente é a energia responsável pela variação da temperatura. Vamos imaginar aqui um determinado sistema, e aí esse sistema ele pode ser um corpo, pode ser você, pode ser uma sala, por exemplo, um ambiente. E aí, o que acontece? Se eu forneço energia térmica para esse sistema, essa energia vai ser convertida em movimento, as partículas vão se agitar. Então, o que acontece com a temperatura? A temperatura, vou chamar de T aqui, ela aumenta. Por quê? Porque eu forneci energia térmica para esse sistema. Se eu tenho um sistema, de novo, e ao invés de fornecer, eu vou retirar a energia térmica, aí eu sei que a temperatura desse sistema ela diminui. Por que a temperatura diminui? Se eu estou retirando energia térmica, a energia cinética vai diminuir, as moléculas do corpo vão diminuir o movimento e, consequentemente, a temperatura diminui. Justamente consequência do que vimos ali na definição passada. A temperatura é o nível de agitação das moléculas. Voltando para a nossa simulação de novo, só para a gente fazer o link com esse contexto novamente. Aqui eu tenho um fogãozinho, quando eu aqueço eu estou cedendo, estou adicionando energia térmica no sistema. Então, as moléculas aumentam
o nível de agitação e a temperatura aumenta. Se eu estou esfriando, eu estou retirando energia térmica do sistema, ou melhor dizendo, o sistema está perdendo energia térmica. E aí, a temperatura também diminui. Portanto, podemos definir energia térmica, então, como a energia responsável pela variação da temperatura. Se eu quero variar a temperatura, eu vou adicionar ou retirar a energia térmica do meu sistema. Se eu adiciono energia térmica, a temperatura aumenta. Se eu retiro energia térmica, ou melhor dizendo, se o sistema perde energia térmica, a temperatura diminui. Bom, se essa ideia de aumentar e diminuir a temperatura e energia térmica, o que seria calor então? Basicamente utilizamos calor, esse termo calor no dia a dia para falar, por exemplo, se o dia a temperatura está muito elevada, né? Falamos que hoje está calor. Usamos calor também como o oposto do frio, né? Ou está frio ou está calor. E basicamente a ideia de calor na física não é essa. A definição científica de calor é um pouquinho diferente. Quando eu falo aqui que eu estou adicionando energia térmica no sistema ou retirando energia térmica do sistema, vocês concordam comigo que eu estou transferindo energia, não é isso? A ideia de calor é justamente esse processo de transferir energia. Então, quando eu transfiro energia, é basicamente calor, só que não é simplesmente transferir energia. Calor, ele é a transferência de energia térmica, né? Ou a energia térmica em movimento. Ou seja, calor, ela é energia térmica em movimento de um corpo que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, voltando novamente aqui, eu tenho um corpo quente. Quando eu aproximo esse corpo quente de um corpo frio, e tem várias formas de transferir energia, a gente vai ver mais à frente, transferir energia térmica, mas basicamente se eu aproximo um corpo quente de um corpo frio, essa energia térmica ela vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então ela vai fazer esse processo aqui, né, a nossa energia térmica. Ela vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Exemplos, quando eu aproximo a mão da chapa do fogão, por exemplo, a energia térmica vai fluir da chapa para a minha mão. Quando eu coloco a mão em um gelo, a energia térmica vai fluir da minha mão para o gelo, sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Esse processo de transferir energia no corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, eu chamo de calor. Ou seja, calor é basicamente a transferência de energia de um corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Pode ocorrer ao contrário, eu consigo transferir energia do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura? Não. A energia ela vai sempre fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, sempre nessa direção, do mais quente para o mais frio, né? Pode-se dizer assim. Então, quando eu coloco a mão na chapa e a chapa está mais quente que minha mão, a chapa vai transferir energia térmica para minha mão. Mas minha mão, apesar de ter uma certa energia térmica, ela não vai transferir para a chapa. Por quê? Porque a chapa ela possui maior temperatura, então, nesse caso, a energia térmica ela vai sempre fluir do corpo mais quente para o corpo mais frio. Sempre nesse mesmo sentido, nunca o contrário. Como eu falei, né, exemplos, quando eu coloco a mão na chapa, a chapa que tem o corpo mais quente está transferindo energia térmica para minha mão. Quando eu coloco a mão no gelo, agora é minha mão que é o corpo mais quente, e minha mão que transfere energia para o gelo, energia térmica para o gelo. Aí o gelo aumenta a temperatura, no caso da minha mão com a chapa, a minha mão aumenta a temperatura e assim por diante. Voltando de novo ao exemplo da minha mão e do fogão, deixa eu só apagar essa parte aqui para ficar organizado. Vamos imaginar aqui que esse aqui é o fogão. E aí o nosso fogão está com a chapa quente. Aqui é minha mão. Quando eu aproximo minha mão do fogão ou coloco minha mão em cima da chapa, o que vai acontecer? O corpo mais quente vai transferir energia térmica para o corpo mais frio. O que vai acontecer com a temperatura dos dois corpos? Vamos chamar aqui vamos chamar aqui de temperatura do corpo A. Esse aqui é meu corpo A. E esse aqui é meu corpo B. E aqui é a temperatura do corpo B. Veja bem, se eu estou transferindo energia térmica, essa energia térmica que tem aqui está diminuindo. Então, se a energia térmica diminui, a temperatura também diminui. A energia térmica diminuiu, as moléculas agitam menos e a temperatura diminui. E o corpo B que recebeu energia térmica? Se ele recebeu energia térmica, a temperatura
aumenta. Então, quem perde energia térmica, a temperatura diminui, quem ganha energia térmica, a temperatura aumenta. De novo, imaginando aqui agora que eu não tenho fogão, eu tenho minha mão e tenho gelo. Aí agora, como eu falei, a mão é o corpo mais quente e o gelo é o corpo mais frio. Quando eu aproximo a mão do gelo, e a gente pode perceber até que a mão começa a congelar um pouco, é justamente por quê? Porque ele está perdendo energia térmica, a temperatura está diminuindo e a mão da gente começa a esfriar, a temperatura diminui. Então, de novo, ó, estou cedendo energia térmica, a temperatura do corpo ar, que agora é minha mão, diminui. O gelo que começa a receber essa energia térmica, a temperatura começa a aumentar e aí esse gelo começa a derreter. Então, esse processo de transferir essa energia térmica é o nosso calor. Essa é a definição básica de calor. Então, de novo, né, que é só um complemento do que eu falei, energia térmica sempre fluindo do corpo mais frio para o corpo mais quente. O processo de transferir energia térmica é o nosso calor. Bom, percebe, por exemplo, que, de novo, vamos colocar aqui o exemplo da mão e do gelo, e aí a temperatura do corpo A, e aqui a temperatura do corpo B. Quando eu faço esse contato de colocar o gelo na mão, e eu vou esperar um certo tempo passar, a temperatura do corpo A, ela começa a diminuir, não é isso? Ela começa a diminuir, por quê? Porque ela está perdendo energia térmica. A temperatura do corpo B, ela vai aumentar, porque ele está ganhando energia térmica. E aí eu vou deixar um certo tempo, imaginar que esteja esse gelo dentro de um recipiente, vou deixar um certo tempo. Quando eu voltar depois de um certo tempo, né, a pessoa está com a mão no gelo, o que vai acontecer? Esse gelo ele vai receber calor e vai acabar derretendo, virando água. O corpo quente, que é a minha mão, ela vai resfriando um pouco. Depois de um certo tempo, a gente vai observar que a temperatura da mão vai ser igual à temperatura dessa água, depois de um certo tempo. Esse fenômeno de dois corpos entrarem em contato e igualar a sua temperatura é chamado de equilíbrio térmico. É o outro conceito importante que vamos estudar hoje, conceito de equilíbrio térmico. Vou pegar aqui um desenho para ficar mais fácil da gente entender. Então, eu tenho dois corpos, esse aqui é meu corpo A e esse aqui é meu corpo B. Dois corpos foram colocados em contato e percebemos que a temperatura do corpo A ela é maior que a temperatura do corpo B. A temperatura de A é maior que a temperatura de B. As moléculas de A estão mais agitadas, então a temperatura é maior. O que acontece? Se esses dois corpos foram colocados em contato, o corpo A ele vai transferir energia térmica para o corpo B, então a energia térmica vai fazer isso. E aí esse processo de transferir energia térmica chama calor, estudamos agora há pouquinho, não é isso? Então, a energia térmica de A começa a diminuir, já que ele está cedendo energia térmica para B, a energia térmica do corpo B começa a aumentar. Passado um certo tempo, teremos agora o corpo A e o corpo B, e aí vamos observar que agora a temperatura de A é igual à temperatura de B. Por quê? Porque os corpos atingiram um equilíbrio térmico. A mão e o gelo derreteu e a água agora possui a mesma temperatura da mão. Processo de equilíbrio térmico é basicamente isso. Um corpo cede energia térmica para o outro, a temperatura de um diminui, a temperatura do outro aumenta, e aí quando atinge o equilíbrio térmico, a energia não vai fluir nem para cá nem para cá, porque estão com a mesma temperatura. E aí o corpo atinge esse fenômeno chamado fenômeno de equilíbrio térmico. E aí vocês podem fazer o teste, por exemplo, com água morna e a mão de vocês, podem colocar na água e observar que tua mão ela vai estar com a temperatura mais baixa que a água, então a água começa a resfriar, tua mão começa a aquecer, atingir o equilíbrio térmico. E você pode pegar de novo a mão e água gelada. Agora a mão possui uma temperatura maior e a água gelada uma temperatura menor. E aí a mão agora começa a ceder energia térmica, começa a diminuir a temperatura, o gelo, a água gelada começa a receber energia térmica, começa a aumentar a temperatura. E aí vão atingir também o equilíbrio térmico. Então, basicamente, esse é o fenômeno do equilíbrio térmico, né? Muito tranquilo de aprender aqui. Dado esse fenômeno de equilíbrio térmico, que é enunciada a lei zero da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica é basicamente a lei que fala sobre o equilíbrio térmico. Então, vamos imaginar aqui que temos dois corpos, o corpo A e o corpo B. E aí, sabemos aqui que o corpo A
A ele está em equilíbrio térmico com o corpo C, então significa que a temperatura de A é igual à temperatura de C. Sempre que a gente fala que dois corpos estão em equilíbrio térmico, sabemos que eles possuem a mesma temperatura. Sabemos também que o corpo B ele também está em equilíbrio térmico com o corpo C, então a temperatura de B também é igual à temperatura de C. O que podemos concluir aqui? Se A está em contato com C e B está em contato com C, então eu posso afirmar que a temperatura do corpo A ela é igual à temperatura do corpo B, mesmo que A e B eles não estão em contato, mas se eles estão em contato com o corpo C e aí atingiram o equilíbrio térmico, então eles também possuem a mesma temperatura. Vamos ver um exemplo bem prático aqui da lei zero da termodinâmica. Vamos pegar aqui três corpos. O corpo A é o copo, o corpo B é a água e o corpo C é o gelo. Então, de início, temperatura do corpo A, temperatura ambiente, a água está morna, um pouquinho maior, né? E a temperatura do corpo C, o gelo, está a temperatura muito baixa, menor. Quando eu coloco esses três corpos em contato, aqui o copo de gelo, o qual é o copo de vidro, né? A água dentro e o gelo, esses copos vão entrar em contato. E aí o que acontece? Vamos colocar aqui, vamos imaginar aqui. Aqui é o meu gelo. Aqui é a água. E aqui é o copo. Seguinte. Essa nossa setinha aqui é a nossa energia térmica. O gelo, por ter temperatura mais baixa, ele vai começar a receber energia térmica, não é isso? Então, a energia térmica do gelo, ela vai aumentando. Se a energia térmica aumentando, a temperatura do corpo C, que é o gelo, ela aumenta. A água que está morna, ela vai ceder energia térmica, então ela vai começar a perder energia térmica. Então, a temperatura do corpo B, que é a água, ela diminui. Vamos imaginar que o copo esteja em uma temperatura ambiente, que a água vai, que uma temperatura ambiente, uma temperatura de equilíbrio, então o copo não vai perder nem ganhar energia térmica. Então, a temperatura do copo A, ela vai manter constante, então ela não vai mudar. E aí o que acontece? A água quente, ela vai diminuir a temperatura, o gelo vai aumentar a temperatura, vai derreter a água de novo e o copo vai equilibrar. Depois de passar um certo tempo, a gente vai observar que o sistema, que água, copo e gelo, eles vão possuir a mesma temperatura. Então, mesma temperatura. Ou seja, os três corpos atingiram o equilíbrio térmico. Então, passa um tempo, eu posso afirmar que o gelo, a água e o copo, eles possuem a mesma temperatura. Por quê? Porque atingiram o equilíbrio térmico. E se o gelo e a água e a temperatura atingiram o equilíbrio térmico, podemos afirmar que os três possuem a mesma temperatura, porque foi transferida energia térmica de um para o outro e atingiram o equilíbrio térmico. Bom, vamos ver se aprenderam mesmo o conteúdo, né? Vamos ver se aprenderam mesmo um pouquinho sobre termodinâmica. E daqui a pouco tem exercício para vocês, mas vou fazer isso aqui para começar. Bom, dois copos A e B com temperaturas diferentes. Então, sendo que a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, são colocados em contato e isolados de influências externas. Então, vamos imaginar que tem aqui um sistema fechado, não vai entrar nem sair aqui nada, não vai... É aquela ideia de aquela cidade única que estudamos o ano passado, é um sistema fechado, um sistema isolado. Não vai entrar energia, nem vai sair energia. E aí o corpo A, ele foi colocado em contato com o corpo B, sendo que a temperatura do corpo A ela é maior que a temperatura do corpo B. O que vai acontecer aqui com a energia térmica? Se o A possui maior temperatura, consequentemente, a energia térmica de A ele vai fluir para B. E esse processo aqui é o processo chamado calor. Calor é a transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Bom,
Beleza, então o processo que vai acontecer é esse, energia térmica fluir de A para B. E aí, veja bem, diga o que se passa com os valores de TA e de TB. Se o corpo A está cedendo energia térmica para o corpo B, significa que a energia térmica dele está diminuindo. Então, se a energia térmica de A diminui, significa então que a temperatura de A também diminui. Então, a letra A aqui podemos responder que a temperatura A ela diminui e a temperatura do corpo B, que é o corpo que está recebendo energia térmica, ela vai aumentar. Então, aumenta. A temperatura de A diminui porque ele perdeu energia térmica, a temperatura de B aumenta porque ele ganhou energia térmica. Como se denomina o estado para o qual tende os corpos? Bom, se eles estão isolados em contato, aí a temperatura de A começa a diminuir porque ele tá perdendo energia térmica, a temperatura de B começa a aumentar. Chegou a um certo ponto, eles vão atingir o fenômeno chamado equilíbrio térmico. Então, equilíbrio térmico, que é aquele fenômeno onde um corpo perde energia, outro corpo ganha energia e atinge a mesma temperatura. E aí já respondendo a letra C, quando esse estado é alcançado, o estado de equilíbrio térmico, o que se pode dizer sobre os valores de TA e TB? Ou seja, o que acontece com a temperatura do corpo A e do corpo B após o equilíbrio térmico? De novo, está aqui o sistema isolado. Corpo A e corpo B. E aí agora, como A cedeu energia térmica para o corpo B aqui, não vai ter mais energia térmica, e aí a temperatura de A ele vai ser igual à temperatura de B. Mesmo exemplo da água com gelo e o copo. Eles atingem a mesma temperatura, atingem o equilíbrio térmico. Então afirmamos que a temperatura do corpo A é igual à temperatura do corpo B porque eles estão em equilíbrio térmico. E aí fechamos. Bom, é isso, fechamos nossa aula por aqui. Espero que tenham aprendido, né? Se não aprenderam, a gente vai tentando sanar essas dúvidas nas próximas aulas. E é isso. Agora vamos para a atividade, né? Valeu, até a próxima.